Olá! De acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 2 milhões de pessoas têm demência no Brasil, sendo que cerca de 40 a 60% delas são do tipo Alzheimer. O Alzheimer é caracterizado por um progressivo e irreversível declínio de certas funções intelectuais. Para falar sobre o tratamento para controle da doença, bem-estar do paciente e pesquisas, o Ideias e Debates de hoje recebe a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Seja bem-vinda, deputada. Eu que agradeço a honra do convite, um tema muito importante e ainda, pelo menos nessa área do direito, ainda mal aprofundado, né? Ainda pouco tratado. Recebemos também aqui no Ideias Debates o doutor em farmácia e biossegurança e pesquisador do Alzheimer, doutor Gustavo Alves. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, Melissa. É um privilégio estar aqui com a deputada Janaína Pascoal também, para discutir um tema tão sério e importante, que são as demências e particularmente Alzheimer. Deputada, no âmbito estadual, nós temos a Lei 12.270, de 20 de fevereiro de 2006, que institui o Programa de Assistência Médico-Ambulatorial aos portadores da doença de Parkinson e do Alzheimer. No município, a gente tem a Lei número 17.547, que é bem recente, de 12 de janeiro de 2021, que institui o Programa de Apoio às Pessoas com Doença de Alzheimer e outras demências e aos seus familiares. Como é que a senhora avalia essa legislação que está vigente aqui na nossa cidade, no nosso estado? Veja, o fato de haver as leis, né, prevendo esse apoio aos pacientes e aos familiares já é um avanço. Inclusive, existem também equipamentos voltados para a melhor idade, seja para que essas pessoas possam passar o dia, seja para aquelas pessoas que não têm mesmo onde morar e possam, inclusive, ter moradia. Então, existe uma série de programas, de projetos legislativos sendo desenvolvidos, né, para tentar fazer frente a esse novo desafio. Porque é óbvio que agora eu estou ao lado de um professor, né, na seara da medicina, um grande especialista da temática, ele vai poder falar de maneira mais legitimada, mas na condição de professora, né, de direito e de alguém que ajudou a desenvolver a cadeira de bioética na Faculdade de Direito da USP, o que eu posso dizer é o seguinte, o Alzheimer, ele é vou utilizar um termo aqui, não sei se é politicamente incorreto, professor, né? Ele é um mal que aparece em razão de algo positivo, né? Que nós conseguirmos, por meio da evolução da medicina, da farmácia, das tecnologias todas, alargar, né, a vida do ser humano. Então, quando surge o Alzheimer, quando surgem as demências, quando as pessoas passam a viver mais, né? Quando as pessoas passam a viver mais, surgem esses novos desafios. Então, a gente também, né, que entra no setor público, ou na condição de gestor do executivo, ou na condição de parlamentar, enfrenta o desafio de sair de um momento em que nós tínhamos que desenvolver primordialmente políticas públicas voltadas para a infância e para a adolescência, e agora, né, temos uma população que envelhece com todas as dificuldades e os inerentes a esse envelhecimento, e precisamos pensar, né, não no número de creches para as criancinhas, muito embora esse problema também não esteja totalmente solucionado, mas em espécies de creches, né, para os idosos. E o Alzheimer surge nesse contexto. Então, assim, é bom que haja essas leis ajudando as famílias a lidarem com o problema, mas, do ponto de vista jurídico, por exemplo, que eu acho até que não é o maior foco do nosso diálogo, nós trabalhávamos muito na faculdade, né, como lidar, por exemplo,
com aquelas decisões que eram tomadas pelo ser humano, pelo indivíduo, antes de ele ser acometido por uma demência ou pelo Alzheimer, numa fase mais aguda, e aquele indivíduo que se apresenta, vamos dizer assim, completamente novo, né, em função da demência ou do Alzheimer. Deixa eu tentar explicar, porque é muito importante ouvir o professor sobre isso também. Quando uma pessoa é acometida por um câncer, por uma doença grave, essa doença pode devastar essa pessoa, né, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, mas ela será a mesma pessoa. É óbvio, todos nós, quando enfrentamos situações, sofremos transformações, mas intelectualmente é a mesma pessoa, né? Talvez alterada por um momento da vida, mas ela é a mesma pessoa. Quando a gente fala de demência, de Alzheimer, a pessoa que decidiu antes não é a pessoa depois, né? Mentalmente falando. Então, como é que a gente lida com decisões tomadas antes? Vou dar um exemplo bem objetivo aqui, que era tema de debate na faculdade, as diretivas de fim de vida. Hoje, o direito nacional contempla as diretivas de fim de vida, que é aquela possibilidade da pessoa fazer um testamento vital, um testamento que não diz respeito ao seu patrimônio, mas diz respeito como é que ela quer ser tratada, se for, por exemplo, vítima de uma parada cardíaca, de um AVC, quais são quem toma a decisão por ela. Então, assim, se você tem alguém que é vítima de um câncer, é a mesma pessoa. Se você tem alguém que é vítima do Alzheimer ou de uma demência, não necessariamente esse novo alguém pensa da mesma forma, né, que pensava no momento em que deu o documento. Então, juridicamente falando, para além dos desafios da saúde, né, do preparo da família, que sofre muito, até mais do que o paciente, nós temos entraves jurídicos, né, bastante significativos diante desse envelhecimento da população, com todas as suas consequências, né? Mas hoje eu quero mais ouvir do que falar, já falei demais. Doutor Gustavo, a deputada tocou num ponto muito importante dessa questão do envelhecimento da população. E a gente sabe que com isso a medicina também tem que acompanhar esse processo, né? Eu queria saber se o diagnóstico é algo fácil a ser feito com relação ao Alzheimer e se outras doenças eventualmente podem ser confundidas com o Alzheimer. Bom, eu queria dizer inicialmente que quando a deputada diz, olha, ela ali cuidadosamente, né? Vou falar que o Alzheimer tem o lado do ruim, que é pelo bom, ela fala com bastante correção. Aliás, é uma característica dos advogados. Bom, eu tenho duas lá em casa, doutora, que eu sei como que funciona a coisa. Quando o advogado fala, ele fala com uma clarividência incrível, né? Mas, sim, porque a expectativa de vida, o ser humano está vivendo mais. Veja, era cristã, vivíamos até 30, 32 anos. Começo do século XX até os 40. Pós-Segunda Guerra, com a revolução da farmacologia, dos medicamentos, nós ampliamos essa expectativa para 62 anos. Hoje, no Brasil, 2021, com todos os problemas que nós temos, nós vivemos 75,8. As mulheres, em média, 78 a 79 anos e os homens, 72. As mulheres vivem, em média, 6 anos mais do que os homens. Na Suécia, hoje, 81 anos. E o Brasil tem características interessantes do envelhecimento. No estado do Maranhão, a expectativa de vida é de 69 anos. No estado de Santa Catarina, é 79 anos. São 10 anos de diferença, dadas as questões de equipamento de saúde, acesso à saúde, questões sanitárias, o saneamento básico, água tratada e etc. Então, essa é uma questão muito importante, tem que ser tratada. A doença de Alzheimer é uma doença, ela foi identificada no começo do século XX, lá em 1906, mas ela só foi realmente investigada com maior profundidade a partir do começo dos anos 90, por questões que a gente não precisa mencionar aqui. A gente
muito técnicas, mas que dizem respeito a fundos foram identificados lá em 1906, depois em 1910, e que a medicina acabou não se dando conta somente em 95, quando médicos da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, foram literalmente olhar os arquivos médicos, para quem não sabe, arquivo médico é papel, hoje a gente fala na nuvem, né? Eu vou olhar um arquivo, eu vou olhar no computador, naquela época eles foram olhar os arquivos médicos e acharam os achados de Alzheimer. Então, vai sair, todos que estão assistindo, que era muito comum nos anos 70, a gente usar a seguinte expressão, esse velho, né, entre aspas, esse velho está caduco, é caduquice, é esclerosado. A palavra Alzheimer, ela não estava incorporada, porque a gente não usa um conhecimento sobre a demência de Alzheimer. E aí você toca num assunto muito importante, Melissa, que é a diagnóstico, porque Alzheimer é uma das demências. A gente entende por isso uma série de distúrbios, como se fosse um guarda-chuva, uma síndrome, que envolve fatores que vão desde o aspecto cognitivo até os de comportamento. O grande problema, e aí vai do que a deputada disse, do Alzheimer, é o fator da cognição, para a gente entender facilmente. É tudo aquilo que permite que eu me comunique com o ambiente que eu vivo. A cognição é a capacidade de eu olhar agora essa imagem, reconhecer a deputada, a Meli, ver que eu estou na frente de um notebook, articular uma palavra e transformar em fonema, ouvir, enxergar. E o indivíduo com Alzheimer, ele tem um declínio cognitivo, ele começa a perder a capacidade cognitiva. Claro que uma das primeiras coisas que a gente percebe, não exatamente no início da doença, mas no decorrer, é a dificuldade de tomada de decisão, é o juízo. A gente vê pacientes com Alzheimer, eu trabalho muito tempo com pacientes com Alzheimer, que colocam 2 camisas, muitas vezes, 2 meias, porque não conseguem decidir que camisa que eu ponho, que calça que eu coloco, eu almoço ovo. E isso, na questão das decisões, principalmente de cunho legal, jurídico, facilidade de assinar um documento, alguma coisa do tipo. Uma vez eu dei uma palestra, há uns 3, 4 anos, uma senhora disse, olha, Gustavo, certa vez, quando meu marido começou a apresentar os sinais, nós fomos numa pizzaria, e na hora dele dar a gorjeta para o manobrista, ele deu uma nota de R$100. A manobrista falou, mas o senhor está me dando R$100? Ele não tinha ideia do que era mais, entende? Então, e o diagnóstico, para finalizar aqui a sua questão, ele é muito difícil. Por quê? Porque Alzheimer é uma das demências. Como você disse, corresponde a 65% a 70% das demências. Temos a vascular, que é a segunda. Temos a demência por corpúsculos de Lewy, ou corpos de Levy, que causa alucinações, é muito parecido com Alzheimer e tremor, igual a Parkinson. Temos Parkinson, que é evoluência. Temos a demência de Pick, Huntington. Tem a demência da vaca louca, que é a de Jacob. Então, as demências, elas provocam cognitivas. Exame hoje, você vai para Alzheimer, olhar exame hematológico, sei lá, B12, plaqueta, hemoglobina, eu vou olhar sorológico, uma das primeiras coisas que o médico excluiu é o sífilis, a neurosífilis, ele vai pedir um VDRL, e exame de imagem. E de comportamento, que é o Mini-Menton, e outros exames que vão avaliar a questão de comportamento e comportamento. Então, hoje, nós vivemos mais, a expectativa de vida é maior, mas, em contraponto, doenças como Alzheimer serão cada vez mais. Finalizando, hoje, Estados Unidos, que é o país que mais ganha, a cada 67 segundos, um diagnóstico de Alzheimer. Em 2050, será a cada 35 segundos. Uhum. Deputada, antes de perguntar para a senhora, eu queria pedir para a senhora ir um pouquinho para a direita para a gente ver a senhora um pouquinho melhor. Isso mesmo. Tá bom. Deputada, a Associação Brasileira de Alzheimer afirma que quando a doença é diagnosticada no início, é possível retardar o seu avanço, né? A senhora avalia que o investimento no diagnóstico precoce poderia gerar economia para o Estado, para os estados, né, de um modo geral? Olha, eu como acompanhei algumas situações concretas, né, de pessoas conhecidas, eu corroboro o que o professor falou da dificuldade de identificar, né? Já vi pessoas com condições, com acesso com convênio, primeiro recebem o diagnóstico de uma demência X, depois de uma demência Y, depois de Alzheimer. Então, eu não sei, veja, é óbvio que todo diagnóstico precoce, do que quer que seja, né, é um ganho, em todos os sentidos. É um ganho para o indivíduo, é um ganho para a família, é um ganho para a sociedade. Mas eu não sei
para ser bem honesta, se nós já temos essa condição, do ponto de vista do avanço da medicina. Eu penso que ainda estejamos num momento de preparo, né, sem nenhum demérito aqui aos profissionais da área de saúde, que sempre têm o meu reconhecimento e o meu respeito, mas eu ainda vejo que seja um momento de desafio para estes próprios profissionais, né, porque eu já vi conflitos de diagnóstico entre vários médicos, até da mesma expertise, né, neurologistas, numa mesma família, consulta 2, 3, 4 neurologistas, cada um diz uma coisa, cada um dá um medicamento. Então, eu não acho que estejamos ainda, vamos dizer assim, numa fase de falha do Estado. O Estado está falhando porque não tem o diagnóstico, não tem o exame A, o exame B, não tem o serviço tal. Eu acredito que ainda seja um mistério, né? Posso estar falando aqui cometendo uma injustiça, mas é assim que eu vejo, é diferente de outras situações, né? Então, assim, o diagnóstico do câncer de útero, né? Porque não tem Papá Nicolau o suficiente, ou porque não fez a tempo, é mais objetivo. Né? A mente, né? As coisas da mente, elas ainda são misteriosas. Então, é óbvio que o gestor público tem que estar alerta para isso, tem que estar sensível para isso, acompanhando as descobertas, a evolução da medicina, mas eu vejo ainda como sendo um momento anterior, sabe, Melissa? Um momento anterior mesmo. A mente ainda é um desafio. Né? Quando eu comecei a ministrar a bioética, que eu falava de neurociência com os meus alunos, a neurociência daquele momento era diferente da neurociência de agora. Né? A neurociência do início, estou falando de 10 anos atrás, era uma neurociência que tratava da tomada de decisões, né? De que as decisões elas eram tomadas no cérebro antes da pessoa ter consciência de que ela decidiria daquela forma, né? Como funciona, vamos dizer assim, essa conexão cerebral. A última palestra que eu vi de neurociência já era uma palestra que mostrava que imagens, né, de exames feitos no cérebro permitiam conclusões. Então, assim, é uma seara que sofre uma evolução muito rápida, inclusive vamos dizer assim, de ressignificação da terminologia. Né? Não sei, eu estou aqui É muito duro conversar com um professor. Então, assim, o senhor, por favor, se eu estiver falando alguma besteira muito grande, o senhor me corrija, porque eu acho que o público tem o direito a ter a melhor informação. Eu sou uma curiosa, o senhor é um conhecedor. Então, assim, eu acho que é um desafio para todos nós, essa temática, né? Sem dúvida, deputada, essa questão do diagnóstico é realmente bem complexa. Eu posso também dar um depoimento aqui que meu pai foi diagnosticado com Alzheimer e no final da vida os médicos viram que não era Alzheimer, era outro tipo de demência. Então, essa questão ainda é realmente e o exemplo que a senhora deu do câncer de colo de útero, que tem um exame muito mais assertivo, esse diagnóstico, é muito claro, fica muito claro para a gente essa questão. Doutor, mas sobre essa questão que a deputada levantou do diagnóstico precoce, já existem meios de fazer essa identificação do diagnóstico precoce? Quando é feito esse diagnóstico precoce, é feito um tratamento mais direcionado, o paciente tem uma expectativa de vida ainda maior? Como é que funciona? Infelizmente, hoje nós não dispomos de meios, tecnologia para identificar a doença de maneira o precoce seria no início do processo fisiopatológico, vamos dizer assim, no início em que, como você falou do câncer, há alguns anos atrás, a Angelina Jolie, ela fez uma cirurgia porque ela identificou a possibilidade de ela desenvolver um câncer de mama. Acho que todo mundo se lembra disso, né? Fatores genéticos, etc. A doença de Alzheimer, o que a ciência sabe hoje, como disse a deputada, assim como a ciência, a neurociência,
A cada dia nós vamos descobrindo, ressignificando, mudando conceitos, etc. Nós sabemos hoje que a doença de Alzheimer, o acúmulo das proteínas que causam a doença de Alzheimer, que é a proteína tau e a beta-amiloide, essas duas proteínas elas começam a se acumular 30 anos antes da doença. Então, 30 anos do indivíduo apresentar os primeiros sinais e sintomas, a gente chama isso de fase prodromal, as proteínas estão se acumulando. Então, em tese, uma pessoa que tem o diagnóstico de Alzheimer aos 70, aos 40, ela já tem o início do acúmulo das proteínas. Eu tenho até dito, realmente, quando eu vou a algum congresso, palestra, enfim, eu digo o seguinte, que a doença de Alzheimer não é uma doença de idosos, porque ela começa a se manifestar no idoso. O processo dela de acúmulo, o processo de senil, ele se manifesta anos antes. Então, hoje não há nenhum teste que detecte. O projeto que eu conduzo, que eu tenho, que foi autorado, nós identificamos a possibilidade da saliva ser usada como diagnóstico. Apresentei esse projeto fora do Brasil, em algumas oportunidades, e agora lá na medicina, lá em Ribeirão Preto, na USP, a gente está terminando, aliás, essa semana, para falar a verdade, agora no Carnaval, estou digitando os resultados que já acabou de fazer no laboratório, para que a gente possa, então, fechar a ideia, porque eu trabalhei com pessoas, meninos e meninas de 18, 20, 25 anos, pessoas de 55, 50 e idosos com Alzheimer acima de 65. E eu comparei essas substâncias no cérebro dos três grupos, né? Então, o diagnóstico, e é o que você disse, 100% pós-mortem. Você abre, aí você vê, é Alzheimer. Agora, durante a investigação, é muito parecido com Lewy, com frontotemporal, com vascular, que são outras demências. Você só consegue ter ali um encaminhamento desse diagnóstico porque você vai investigando, como eu falei anteriormente, sangue, a própria imagem, mas é um diagnóstico muito difícil, a tal ponto que quando você citou que o Brasil hoje tem 2 milhões de pessoas com Alzheimer, o detalhe mais incrível que a ABRAS nos apresenta, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, é que desses 2 milhões, metade não sabe que tem a doença. Metade. Porque os sintomas iniciais de Alzheimer são muito semelhantes com o quadro depressivo. Você tem surto psicótico que parece esquizofrenia, você tem paciente com alterações de comportamento, parece transtorno bipolar, quando na verdade esse paciente ele pode ter Alzheimer. E embora não tenha cura, cada tempo que eu perco nesse tratamento, ele vai custar muito caro lá na frente. O curso da doença, se eu conseguir diagnosticar, eu consigo dar melhor qualidade de vida para esse doente, que esse é o grande objetivo que a gente tem hoje, a qualidade de vida. Se eu diagnostico numa fase intermediária, que é quando ele já começa a apresentar alteração de comportamento, declínio cognitivo bem acentuado, aí é muito difícil. Então, esse é o nosso desafio hoje, é o diagnóstico, mas um pouco do que a deputada disse, o tratamento que não existe. Ano passado, uma entrevista para uma outra com o irmão, o jornalista perguntou, Gustavo, tá bom, a gente vai ter o seu diagnóstico, se der certo, o que a pessoa vai fazer? O que ela vai fazer? Melhorar a atividade física, que é importante. A gente tem um hormônio chamado irisina, que quando ele é produzido, ele aumenta a massa branca, ele melhora a questão da cognição, a questão da consciência, do comportamento, controle da pressão arterial, obesidade, o diabetes, que é um fator muito importante. Então, todos esses medicamentos de suporte, que pode diminuir o estresse oxidativo, pode proteger o neurônio, mas curar, hoje, nada. Posso fazer uma pergunta, Melissa? Por favor. Eu sei que o senhor ainda está finalizando, professor, mas eu fiquei muito curiosa com essa pesquisa da saliva. O senhor lembra, assim, que eu sei que é difícil também lembrar de cabeça, né? Mas alguma coisa em termos de porcentagem desses 3 grupos que o senhor analisou? O senhor tem alguma coisa que possa adiantar para a gente? Eu ainda não terminei as análises desses 3 grupos, não, mas eu posso falar para você dos 2 grupos que eu usei de 2013 a 2016, que eram os idosos com e sem acima de 60. Nós tivemos uma confirmação de percentual acima de 80% das pessoas idosas e das idosas com a doença e das idosas sem. Agora, carece de mais investigação, que foi essa fase agora que a gente pegou pessoas mais jovens. Isso já é certo que essas proteínas elas alteram na pessoa que tem Alzheimer. Só que hoje em dia, deputada, a gente só consegue olhar essas alterações através da retirada do líquor
você espetar uma agulha aqui no indivíduo. Isso é dor, você pode favorecer infecções, né? Então, por isso que a gente está usando a saliva. A expectativa é que esses números sejam bastante viáveis para mostrar a possibilidade de usar saliva, sim. Mas a hipótese que o senhor desenhou, só para eu entender, é que, por exemplo, que essas tais proteínas, que elas já estariam presentes aos 18 anos, é essa a hipótese que o senhor desenhou? Para eu poder entender o que o senhor está buscando. A hipótese que nós desenhamos é que essas proteínas, elas se expressam em concentrações maiores em quem tem a doença e em concentrações diferentes, menores, em quem não tem, seja o idoso ou seja a pessoa mais jovem. Porque dentro do grupo jovens, a gente espera encontrar uma faixa de uniformidade do nível da concentração dessas proteínas, já que nenhum deles apresenta sinal, e assim, seria um raro, embora exista uma doença de Alzheimer, deputada, chamada DAF, que é a doença de Alzheimer familiar, que é comum em pessoas mais jovens. No mestrado, eu tive uma moça de 37 anos com Alzheimer, mas aí ela foi DAF. A DAF é o centro do... Agora, a doença de Alzheimer, essa mais comum, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ela vai acometer acima dos 65 mesmo. Entendi. Mas é interessante, só um comentário aqui, porque também foi uma novidade, né, quando desenvolveram o teste de Covid pela saliva, né? Então agora o senhor está dizendo que estão tentando desenvolver um teste de Alzheimer não invasivo também pela saliva. Isso significa que a saliva diz muito, né, sobre a saúde da pessoa. Veja bem, eu tenho que voltar aqui. Quando eu comecei a escrever o trabalho da tese, as pessoas falavam, você vai olhar saliva, cara? Saliva é resto de metabolismo, saliva é processo digestório, você não vai achar nada. Bom, hoje, deputada, e quem está nos assistindo, Melissa, eu faço exame de AIDS pela saliva com resultado em 15 minutos. Eu faço proteômica para câncer de mama pela saliva. Eu faço cortisol para olhar estresse pela saliva. Se tornou, de 10 anos para cá, agradeço a bola que foi minha aqui agora, a saliva se transformou de 10 anos para cá, assim, muito mais do que simples processo digestório. Já sai diagnóstico, sim. A gente quer confirmar Alzheimer, mas hoje você faz o mesmo processo que é utilizado com o PCR, com o RT-PCR, que é o do Covid-19, pela saliva. Tem a saliva. Então, a saliva, em breve, a gente vai ter muitos outros achados através da saliva, sem dúvida alguma. E isso foi uma inovação brasileira ou isso já vinha sendo feito em outros países? Bom, a saliva no Alzheimer, o nosso projeto foi o primeiro. Quando nós começamos a escrever na saliva, e foi duro, porque sem nenhum incentivo governamental, né? Buscamos parceria, até hoje tem sido difícil, mas conseguimos aí uma parceria com 2 empresas privadas, uma empresa alemã e uma empresa brasileira que nos ajudou. Aí, de lá para cá, surgiram mais algumas pesquisas, mas saliva, podemos dizer que hoje nós somos os pioneiros em pesquisar saliva, sem dúvida alguma, e essas substâncias que eu relatei agora há pouco. Parabéns, que beleza, parabéns. Eu fiquei acompanhando a fala da senhora e do doutor Gustavo, e falando, a gente está aqui ajudando a escrever história, né? Porque o doutor está falando em primeira mão no nosso programa, estamos ajudando aqui também a escrever história, isso é muito bacana. Muito obrigada, viu, doutor? Deputada, você falou uma coisa no começo do programa que me chamou muito a atenção, sobre a questão desse poder de decisão que tem o paciente com Alzheimer. A partir de quando, juridicamente, a pessoa perde esse poder de decisão? A partir do diagnóstico ou mediante alguma alteração, juridicamente já pode a família falar, olha, essa pessoa não tem mais condições jurídicas digamos assim, determinar a própria vida? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque nesse tipo de conflito entram fatores diversos.
o desejo de proteção da família com relação ao paciente, o desejo, que pode ser o contrário desse da proteção, de não tirar do paciente a sua autonomia, e que muitas vezes a família fica perdida entre proteger e respeitar, né? Não podemos deixar de reconhecer que, às vezes, mesmo no âmbito de uma família, existem interesses econômicos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não dar uma resposta assim categórica. Ah, teve o diagnóstico, a pessoa perde a sua autonomia, o seu poder. Nossa, fechou minha tela aqui, desculpa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Mesmo quando é algum tipo de deficiência, que não surge no meio do caminho, mas ela já se verifica, hoje a justiça ela parte do pressuposto de que as pessoas têm capacidade e devem ser respeitadas nas suas capacidades. O que eu tentei destacar no início foi a dificuldade de uma decisão ser tomada. Não estava nem falando da assinatura de um documento, da venda de um imóvel, que aí ainda é mais complexo, mas da dificuldade de você definir se respeita ou não respeita uma decisão tomada antes do Alzheimer. Então, por exemplo, imagine que a pessoa tenha feito um exame de saliva e identificou que ela tem Alzheimer, mas ele ainda não o Alzheimer ainda não se apresentou. Mas essa pessoa sabe que em algum momento na sua vida ela vai desenvolver a doença. Essa pessoa faz uma diretiva de fim de vida, que é um documento, dizendo, olha, se eu tiver num grau avançado do Alzheimer e eventualmente sofrer uma parada cardíaca, não quero ser reanimado, tá? Hoje o direito já contempla essa possibilidade. No entanto, essa pessoa desenvolve Alzheimer, vai para uma instituição e vive feliz, né? Tá sempre sorrindo, confraternizando com as pessoas que moram na mesma residência. E aí essa pessoa tem a parada cardíaca, né? O que vale? O desejo que ela manifestou antes de estar, vamos dizer assim, tomada pela doença, ou a felicidade, né, dessa vida atual. Então, isso é um dilema para o jurista. Isso é um dilema. Você vai encontrar professores de direito que vão num sentido, professores que vão em outro. Eu lembro de um problema que a gente analisou, um caso concreto, de uma senhora que desenvolveu Alzheimer, mas era uma senhora casada, e que tinha uma vida marital, né, uma vida conjugal saudável, uma vida sexual, inclusive, saudável com seu esposo. E aí surgiu um problema, porque ela não reconhecia naquele homem o seu esposo. E toda vez que ele ia para dar um beijo, para dar um abraço, para tentar passar a noite com ela reagia como se fosse uma violência. Né? E aí como é que fica? Entendeu? E se fosse o contrário? Né? Essa mulher, na verdade, quer seguir com a sua vida sexual com o seu parceiro, mas a família entende que ela não pode. Então, assim, são dilemas para os quais ainda não existem respostas categóricas e talvez elas nem cheguem, porque são problemas complexos que a gente tem que analisar caso a caso, respeitando a autonomia daquele indivíduo, o sentimento daqueles familiares, né? Muitas vezes um parente reage de maneira diferente do outro, um filho reage de maneira diferente do outro, isso gera conflitos. Então, assim, o médico que lida com essa doença, ele é um médico mais do que do paciente, ele é um médico da família. Então, assim, eu gostaria de poder te dar as respostas, Melissa, olha, é isso, é aquilo, mas a verdade é que é um desafio complexo, entendeu? Mas é importante que quem lida com essa temática esteja consciente do tamanho do problema, né? Porque você tem que respeitar o doente, a pessoa, antes e depois. E, às vezes, são pessoas diferentes no mesmo indivíduo. Né? Não sei se eu fui clara o suficiente. Mas, sabe, os agentes do direito usam uma expressão que cabe muito bem nessa conversa,
que não as pessoas do direito não podem usar as letras frias da lei, ou seja, tem que interpretar tudo que está acontecendo ali com o ser humano, né, para que seja tomada a melhor decisão na hora de uma decisão judicial. Então, bem clara, a senhora foi muito clara aí nas suas colocações. A senhora me ouviu, deputada? A senhora conseguiu me ouvir? Ouvi, eu estou preocupada que está caindo a minha internet aqui e eu estou colocando na tomada e não está carregando. Por isso que eu estou trocando de tomada aqui. Não fique agoniada, não. Estou te ouvindo. Tá. Doutor, eu queria perguntar para o senhor sobre o Sistema Único de Saúde. Ele oferece o tratamento para o Alzheimer depois que o paciente é diagnosticado. Ele tem um acesso fácil a esse tratamento no sistema? Atualmente, sim. Nós temos instrumentos legais, abrindo a questão até para o idoso, Estatuto do Idoso, nós temos a própria lei que protege o idoso, nós temos esses marcos regulatórios, aí, se é que a gente pode chamar assim. A questão do tratamento, as drogas que a gente usa para Alzheimer hoje, para tratar a doença, todas elas não têm mais patente. Significa que todas elas têm um custo mais acessível, porque tem genérico, tem medicamentos similares, então isso facilita muito a questão do próprio fornecimento pelo sistema público. A última droga que não tinha patente, que era uma delas a rivastigmina, que é aquele desdérmico que o idoso usa aqui no dorso, ele foi incorporado ao SUS há 2 anos atrás, 2 anos. Então, nós já não temos mais essa carência desse medicamento. Era um medicamento caro, era um medicamento de difícil acesso e que hoje as pessoas com Alzheimer têm, elas têm condições de ter esse remédio. Portanto, elas têm acesso ao tratamento. Eu quero lembrar que o tratamento para a doença de Alzheimer é um tratamento que deve envolver toda a equipe multiprofissional, não é um tratamento só do médico. A gente tem uma atuação muito importante do fonoaudiólogo, porque o paciente com Alzheimer, ele deglute errado, ele tem a tal da disfagia, aliás, é uma das maiores causas de morte. Lembrando que as pessoas não morrem de Alzheimer, né? Elas morrem, a principal causa relacionada ao Alzheimer são os problemas respiratórios, pneumonia, etc. Você tem o papel da nutricionista, porque a alimentação tem que ter o mais próximo de uma alimentação pastosa, uma alimentação que não ofereça risco de engasgamento. Você tem o papel do educador artístico, ou isso estou pensando numa instituição de longa permanência que ofereça aí, tem condição, né? Que esse é um outro problema, onde ele vai ocupar o tempo todo datas diárias dele com entretenimento, com desenho, com pintura, com cozinha experimental, com prática, etc. Que quando chega o anoitecer, o paciente com Alzheimer, ele tem o que a gente chama de síndrome do pôr do sol. Ele fica muito irritado com o anoitecer. O anoitecer, para aquele momento da tarde em que começa a escurecer, ele fica muito alterado. Então, normalmente, até as ILPIs colocam spots de luz por trás da cortina, fecha a cortina para dar a ideia que está iluminado ainda. Então, quando anoitece, ele tem que dormir, ele tem que estar cansado para dormir. Essa é a ideia. Agora, o sistema público, pouquíssimas equipamentos públicos de saúde hoje tem a ILPI. A ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, ela hoje, você tem no Brasil muitas, a grande maioria todas privadas. Há um custo hoje de R$ 9.500, R$ 10.000 para um apartamento para você ficar sozinho, ou 5, 6 mil para você morar com alguém dado que não é um hospital, a LPI é um centro de vivência. Então, hoje, acho que o grande projeto, deputada, e aí eu quero me colocar à sua disposição para qualquer dia, se a gente puder debater isso, lançar essa ideia, é o Estado olhar para o idoso nesse contexto. Eu não estou falando, o Alzheimer é um minha a mais, mas olhar para o idoso, porque o Brasil hoje tem 27,5 milhões de idosos. 27, nós crescemos exponencialmente. A população brasileira de idosos, ela cresceu em 32 anos, em 42 anos, o que a população da Europa Ocidental levou 120 anos para crescer. A queda da pirâmide populacional ela aconteceu em 40 anos. Então, não há sistema de saúde, governo, que dê conta, a não ser que tivesse previsto esse problema lá atrás. Então, hoje a gente vê um grande problema. O que a gente vai fazer com os idosos? Quando o Pelé fez o 1000º gol, lá em
19 de 20 de novembro, 19 de novembro de 69, que ele foi no fundo da rede, lá no estado do Maracanã, o gol contra o Vasco da Gama, ele bola e falou assim, ó, o Brasil precisa olhar as suas criancinhas. O Pelé falou isso em 60. O Brasil precisa olhar os idosos, porque as criancinhas, o número de crianças nos faróis de trânsito já são menores. O problema que nós tínhamos há 40 anos hoje é o idoso, e a gente não tem o que fazer com o nosso idoso, que contribuiu a vida inteira na Previdência, que pagou as suas contas, os seus impostos, e hoje o sistema de saúde pública não consegue dar conta de atender isso. Acho que esse é o grande projeto que o Brasil precisa se virar. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Porque, assim, a Secretaria de Desenvolvimento Social até desenvolveu alguns projetos de lares mesmo, de longa duração, de creche para idosos. Mas, até onde eu sei, não existe um equipamento público para idosos com Alzheimer. E, por incrível que pareça, recentemente, tratando de uma outra temática, eu conversei um pouquinho com a doutora Rosana, que até também foi entrevistada pela Melissa, que é procuradora de Justiça do Paraná, e nós falamos um pouco, ela é, além dela cuidar da parte de pessoas com deficiência, ela cuida dos idosos no Paraná, né? E ela comentou um pouquinho da dificuldade, muitas vezes, de você incluir esse idoso com Alzheimer nos lares para idosos, porque fica aquele limbo, né? Porque assim, você tem ali o lar para o idoso, que não pode morar com a família, que não consegue morar sozinho, mas ele é um idoso que não tem Alzheimer. E você tem aquela pessoa idosa com Alzheimer, e que muitas vezes não é bem recebida, né? Sequer pelos próprios colegas, vamos dizer assim, de instituição. Não estou nem falando da direção. O senhor entende que seria necessário, né, alargar esses programas para receber idosos em geral, ou efetivamente desenvolver um equipamento próprio para idosos com Alzheimer? O senhor entendeu a pergunta? Assim, porque assim, eles já estão criando, né? Aqui no estado já tem programas federais, e eu fui visitar alguns, talvez não sejam suficientes, mas já estão criando, mas não são equipamentos voltados para a pessoa com Alzheimer. Minha pergunta é, seria necessário desenvolver locais para essas pessoas, locais específicos, ou para o tratamento é melhor que elas estejam integradas? Bom, as ILPIs, que são essas lições de longa permanência para idosos, que são dadas por uma RDC já há muito tempo, acho que se não me engano, desde 2005, as ILPIs, elas contemplam a divisão dos espaços em 3 níveis. Nível 1, nível 2, nível 3. Esses níveis, eles são classificados justamente de acordo com a questão da presença ou não da demência, da independência e da autonomia do nível 3, que é o, digamos, mais avançado, você tem o paciente com Alzheimer, então, e com outras demências, como eu citei aqui, Lewy, frontotemporal, vascular, etc. Então, na verdade, hoje, deputada, nós já temos na ILPI contemplada essa divisão do paciente demenciado. Eu atuei em algumas ILPIs, fiz um projeto para uma grande ILPI, uma grande empresa que veio para o Brasil em 2016, e todas elas têm essa categorização. Eu acho muito importante que não haja um isolamento do idoso. Então, nós vamos criar, então, vivência só com Alzheimer, até porque ele adentra essa ILPI com Alzheimer no nível inicial, onde conversa com você, onde ele pega o talher, onde ele toma banho, depois ele começa a ter o declínio. E aí ele vai avançando, um curso que vai, em média, 10 anos. Hoje, com medicamento, mesmo sem cura, ele pode viver 15, 16 anos. Quando ele atinge a fase avançada, que ele está usando fralda, que ele está com sondagem, que ele não consegue mais engolir, que ele não consegue, ele tem aquela face amímica que a gente fala, ele está olhando e não está vendo ninguém, ele está olhando para o nada. Quando ele perdeu, quando cortou totalmente a comunicação dele com o ambiente, aí ele está na fase 3. Respondendo a sua pergunta, hoje as ELPs contemplam essa classificação do nível 1, 2, 3, onde vai ficar lá o Alzheimer no nível 3, dependendo da fase da doença, e
é possível, sim, você inserir esse idoso junto a outros. Deixá-los isolados, eu acho que seria talvez um castigo maior ainda do que ele já tendo, né? Porque é incrível dizer isso, e é um fato que a gente traz muitas lembranças sobre isso, né? Ele, aparentemente, ele parece que não sabe o que está indo ali. Pega a faca e vai agredir a filha, quando ele pega a chave do carro e tenta fugir, quando ele sai pelado na rua. Histórias que a gente ouviu ao longo desses 15, quase 18 anos que eu estou envolvido com isso. Mas a gente tem inúmeros relatos quando ele chora, não chora manifestando o choro, mas quando a lágrima cai e ele urina ao mesmo tempo, que ele está sentindo alguma coisa, mas ele não consegue manifestar. Então é muito duro. Ele sabe o que está acontecendo. Eu tenho para mim que ele sabe o que está acontecendo ali, mas ele não consegue manifestar. Então a gente isolar ele dessa forma, acho que seria um grave erro. Uhum. Sem a menor Quando dúvida. o senhor fala nos níveis, o senhor está falando geral, né? Não no setor público, né? O senhor está falando dos estabelecimentos em geral, né? Ou o senhor está falando de equipamentos públicos? Em geral, né? Tá bom. Em geral. A NDC, ela contempla o público e o privado. A ILPI hoje, ela é um instrumento muito mais privado do que público, é isso. Sim, não, isso, é que acho que eu estava perguntando do público. Esses que eu estou dizendo que estão sendo inaugurados são todos públicos, né? E, a princípio, não são voltados para idosos com Alzheimer necessariamente, né? E talvez nós precisássemos, porque, assim, acho que a estrutura tem que ser diferente. Como o senhor mesmo falou, o risco da fuga, né? Porque, assim, uma coisa é aquele idoso que não tem onde morar, que não tem um parente que possa cuidar dele, ele próprio busca esses estabelecimentos públicos. O idoso com Alzheimer, ele precisa de um monitoramento, né, muito mais constante. Então, é nesse sentido que eu estava perguntando, não de uma casa privada, né, onde a família ou a própria pessoa pode pagar, mas um equipamento público, né? Nós precisamos dividir, deputada, o projeto que o sistema público hoje tem feito, como exemplo de, parecem minis comunidades, né? Mini bairros. Isso. Vilas, são vilas, isso. Isso, que é voltado para o idoso. Então, lá, o objetivo ali é acolher o idoso. Agora, isso é diferente da ILPI, que vai atender o idoso demencial. Aí é uma outra coisa. Dentro dessas vilas, existem algumas que se propõem a colocar uma edificação de ILPI lá dentro. É como se naquela vila, naquele bairro, sei lá, uma ILPI que vai tratar o demenciado também. Aí é isso que é um pouquinho diferente. As estruturas, né? Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria realmente estender essa conversa, porque eu acho que é tão esclarecedor e a gente fala tão pouco sobre o tema e que é importante. A gente está, inclusive, no Fevereiro Roxo, que é um mês que lembra aí a questão do Alzheimer, e é importante que a gente coloque essa discussão em pauta para que a gente até desmistifique aí a doença e consiga contribuir com quem, de repente, está passando pela situação e não conseguiu identificar ainda. Deputada, muito obrigada pela sua valiosa contribuição nesse programa, muito obrigada pela disponibilidade sempre em falar conosco. Eu agradeço o professor pela aula, né, realmente, e até aproveito para contar aqui que eu recebi um e-mail de nossos desafios são infinitos, né? De uma professora da rede pública que estava muito nervosa, preocupada, porque um professor da rede pública pegou Covid. Hospital para fazer por ele, mas ele não tinha para onde ir. Como ele perdeu mobilidade, né, ele perdeu autonomia por força da Covid, ele não tinha quem cuidasse dele, estava dependendo da ajuda dos vizinhos. E esse e-mail chegou para mim e eu fiquei assim também, sem ter o que fazer, porque nem é uma pessoa idosa, então não se adequaria naquele perfil das vilas, né, das vilas de dignidade. Não é um caso como esse que nós estamos falando, mas talvez seja uma situação equiparada,
E aí nós percebemos a demanda. A assessoria entrou em contato com a assistência social do próprio hospital, que neste momento relatou que esses casos são comuns. Então são pessoas que até recebem o tratamento de saúde adequado, se curam daquela situação, mas precisam voltar para algum lugar, e porque precisam de cuidados especiais, não tem para onde voltar. Então, assim, o compromisso que eu assumo aqui com o senhor, professor, é levantar mais detalhes sobre essa situação, a demanda, e quem sabe a gente consiga caminhar juntos aí, ao encontro de alguns lares para essas pessoas, talvez não possam contar com suas próprias famílias. Bom, obrigada, professor, obrigada, Melissa, e um abraço para todos que nos acompanham. Obrigada, deputada. Muito obrigada, doutor Gustavo, que sempre nos ajuda, contribui aqui e falou aqui em primeira mão sobre a pesquisa dele aí do Alzheimer, que é bem importante, e nós nos sentimos honrados em divulgar também essa importante passo da ciência. A gente sempre vai a favor da ciência. Muito obrigada, doutor. Eu agradeço essa pesquisa, até pela questão da pandemia, eu tive que ir na casa das pessoas, porque a ideia era reuni-las, né? Então eu fui exatamente na casa de 75 pessoas, das quais 50 idosos, e 25 que com a doença. Então as histórias são incríveis. Eu conversei com pessoas que foram de grandes empresas, algumas relatando, outras o filho e a filha, e de repente adquiriram a doença. Então são histórias incríveis. A doença de Alzheimer realmente que traz um custo emocional muito grande à família. Eu agradeço o espaço, a gente está falando de Alzheimer aqui, outros canais, outras oportunidades que vêm acontecendo para falar sobre a doença. E uma coisa que é incrível também da gente citar aqui, desde o último congresso, aliás, do penúltimo congresso, que foi o congresso de Chicago, onde os resultados mostram que o fato de ser latino é um fator de inclusão para Alzheimer hoje, para os pesquisadores. Então, nós que nascemos para baixo, nós temos um fator de inclusão. Por quê? Porque a educação, a intelectualidade, a educação, ela é um fator de blindagem contra a doença. Você tem menos chance de ter a doença. E o nosso nível educacional está muito abaixo desses países de primeiro mundo, nós estamos pagando esse preço também. Então, nós, não só nós, o Brasil, na América Latina em si, ela entra como fator de inclusão para ter Alzheimer, claro, além da questão cardiovascular, outros fatores de inclusão que tem outros fatores clínicos, né? Então, a gente tem que correr com isso. A iniciativa da deputada é muito importante. Você é uma bandeira que nós temos, viu, deputada? Porque nós aqui embaixo, como diz aquele biquíni cavadão, aqui embaixo as leis são diferentes, né? Então, pode contar, a gente precisa da tua força de verdade, porque é um sofrimento muito grande, o que essas pessoas passam, o que essas famílias passam, de uma hora para outra, o pai e a mãe não reconhecem mais, você vive a sua vida inteira com seu pai, com a sua mãe, a mãe ele acorda com uma faca em cima de você, falando que você está ali na casa dele. É muito difícil isso. A gente precisa de iniciativas do governo. Eu tenho certeza que com o seu apoio aí, com esse ouvido que você está dando para nós, quem sabe a gente vai fazer algumas coisas para poder trazer pelo menos esperança, né? Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou do Alzheimer com a deputada Janaína Pascoal, do PSL, e com o doutor Gustavo, doutor em farmácia e biossegurança e estudioso do Alzheimer. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.